Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos sobre a Sagrada Tradição. Nós estamos aqui lendo este livro do professor Felipe Aquino e fazendo os devidos comentários. Eu sou Marterson Castelo Branco, estudante de Teologia, e você é o meu convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações e, se você gostar muito desse conteúdo, enviar para os teus colegas, tudo bem? Então, existe uma playlist onde eu já postei alguns vídeos sobre esse tema, a Sagrada Tradição, e nós estamos aqui desenvolvendo essa formação de um modo contínuo, onde nós estamos aqui lendo este livro e vamos ver até onde o Senhor permite que nós iremos, tá? Agora, preste atenção. Se você realmente gostar desse conteúdo, tá certo? Mande para os teus colegas, para que mais pessoas possam conhecer, primeiro, a nossa fé, a nossa igreja, tá certo? O povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Muitas pessoas acabam abandonando a igreja para seguir falsas doutrinas, porque não tem conhecimento suficiente, não tem fé o suficiente. Santo Agostinho dizia que nós só amamos aquilo que nós conhecemos, tá? Então, para que nós possamos amar a nossa igreja, nós temos que conhecer. E outra coisa, você também ajuda o meu canal, você ajuda o meu apostolado. Dá muito trabalho gravar vídeos para o YouTube, tudo bem? Muito tempo estudando, pesquisando, sem contar todo o dinheiro que eu gasto comprando outros livros para o nosso estudo, né? Esse daqui foi um presente que um amigo meu me deu. Olha só, vamos aqui continuando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. São José, rogai por nós e providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, veja bem, vamos aqui continuando a nossa leitura e os comentários. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto é redigida sob a moção do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, para que, sob a luz do Espírito e da verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, veja bem, vamos aqui explicar essa relação entre a Escritura e a tradição. Em primeiro lugar, nós católicos não acreditamos que a Bíblia ela esteja superior à tradição. E nem acreditamos que a tradição é superior à Bíblia. A Bíblia e a tradição, elas estão no mesmo patamar de importância. É por isso que é um tripé, tá certo? Nenhuma é mais importante que a outra. Nós católicos não podemos acreditar que uma das duas estejam superior à outra, tá certo? Só que nós temos que entender como acontece essa relação. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus redigida sob dois carismas, o carisma da inspiração e o carisma da revelação. Vamos aqui entender. Veja, eu disse que a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita, tudo bem? Só que a tradição, a Sagrada Tradição, ela também é a palavra de Deus oral, é a palavra de Deus viva na história, é a palavra de Deus que vai caminhando, que vai passando século após séculos, sendo transmitida pela sucessão apostólica. Quando eu falo que a Escritura é a palavra de Deus, eu não estou dizendo que só ela é a palavra de Deus, tudo bem? E quando eu digo também que a tradição é a palavra de Deus viva na história, eu não estou dizendo que a Bíblia é uma palavra de Deus morta na história. Eu estou dizendo que as duas, elas têm que caminhar juntas, apontando para o mesmo fim, porque ambas emanam da mesma fonte divina. Tudo bem? Quando a Escritura foi escrita, quando a Bíblia foi escrita pelo agiógrafo, o agiógrafo escreveu
sob dois carismas. Nós temos que entender esses dois carismas que Deus deu para o agiógrafo. Não necessariamente ele deu os dois para a mesma pessoa. Para alguns sim, para outros não. Por exemplo, existe o carisma da inspiração e existe o carisma da revelação. Quando, por exemplo, São Lucas está escrevendo o seu evangelho, ele faz toda uma pesquisa histórica. Quando Lucas está fazendo aquela pesquisa, Deus está protegendo Lucas para que ele não cometa erros. E quando Lucas começa a escrever o seu evangelho, Evangelho de Jesus segundo São Lucas, Deus dá a Lucas o carisma da inspiração. Ou seja, Deus não estava revelando nada novo a Lucas, apenas protegendo ele para que ele não cometesse erros na hora de sua escrita, tudo bem? E Lucas escreve baseado em tudo aquilo que ele já tinha adquirido naturalmente. Todo o seu conhecimento, todos os seus estudos, toda a sua cultura, todo o seu conhecimento teológico, filosófico. Então Deus utiliza tudo que já tinha dentro de Lucas para que ele escrevesse o evangelho. E a função de Deus é, dar o carisma da inspiração, para que ele utilize as melhores palavras da maneira inspirada, e Deus também protege para que Lucas não cometa o erro. É por isso que toda a escritura é inerrante, tá certo? Como vai dizer São Paulo também, toda a escritura, ele se referia ao Antigo Testamento, é inspirada por Deus. E o segundo carisma que Deus dá ao escritor sagrado é o carisma da revelação. O que é o carisma da revelação? É quando o escritor ele escreve coisas ou falou coisas e que posteriormente foram escritas que não tinha como ele saber, não tinha como ele conhecer com sua própria inteligência. Por exemplo, quando o profeta Isaías fala 700 anos antes de Cristo que a virgem conceberá e dará à luz um filho, não tinha como o profeta saber daquilo com sua própria inteligência, tá? Então, Deus deu o carisma da revelação quando o próprio Deus revela coisas ao profeta que ele não conhecia. Então, a Bíblia foi redigida sob esses dois carismas, inspiração e revelação, tá certo? Ou seja, tanto quando o profeta escreveu ou quando o evangelista escreveu, tá certo? Deus estava ali inspirando e revelando a sua palavra. Agora, quando os apóstolos saem no mundo pregando o evangelho oralmente, o mesmo Espírito que estava protegendo Isaías quando ele estava escrevendo, quando outras pessoas escreveram por Isaías, o mesmo Espírito que dava as moções a Isaías também dava as moções aos apóstolos. Obviamente, os apóstolos tinham mais revelações porque os apóstolos já tinham ouvido Jesus pregar. Mas quando os apóstolos pregavam dois conteúdos. Primeiro conteúdo, o conteúdo que eles ouviram de Jesus. E o segundo conteúdo, o conteúdo que o Espírito entregava. O Espírito Santo continuava revelando novas coisas aos apóstolos. O próprio Jesus diz que tinha muitas coisas que ele não podia ensinar, mas que quando viesse o Paráclito, iria ensinar. É por isso que o apóstolo, ele, o pregador, São Paulo, São Pedro, ele ensina baseado não mais só no carisma da inspiração, mas tanto inspiração como revelação, tá? Pedro recebia, Pedro, Paulo e os outros apóstolos receberam o carisma da inspiração, tá? Para quê? Para transmitirem tudo que ouviram de Jesus, tudo bem? Sendo que São Paulo não teve contato com Jesus, mas Pedro e outros apóstolos transmitiam o que tinham escutado de Jesus, tá? Através da inspiração, acabavam lembrando, tudo bem? Acabavam recordando as principais partes que Jesus tinha ensinado, mas também eles tinham o carisma, que era um carisma novo para os apóstolos, que era a revelação. Coisas que Jesus não tinha ensinado a eles, mas que o Espírito Santo ensinava aos pregadores primitivos, tudo bem? E continua inspirando alguns pregadores hoje, não da mesma maneira, tudo bem? Que fique bem claro. O pregador de hoje em dia, o padre de hoje em dia, quando ele recebe uma moção, quando ele recebe uma revelação do Espírito Santo, aquela moção e aquela revelação dos pregadores de hoje não são objeto de fé, não são
o depósito da fé, tá certo? Que fique bem claro, porque infelizmente tem pregadores de hoje em dia que têm as suas revelações privadas, e eu nem estou dizendo que é mentira, tudo bem? Mas infelizmente eles acabam querendo que as pessoas acreditem como se fosse palavra de Deus, e não é, tá bom? Não é. Se algum pregador assistir esta formação e se doer, desculpa, problema seu, eu não posso fazer nada, tudo bem? A única revelação, a única inspiração que realmente fazia parte do depósito da fé era aquelas revelações que o Espírito Santo dava aos apóstolos e aos seus sucessores, tá bom? Que fique bem claro isso, para que a gente não seja enganado, com todo respeito, inclusive, para que a gente não seja enganado por muitos pregadores de hoje em dia que utilizam da pregação para manipular, para falsificar a doutrina, para distorcer o ensinamento de Deus. Inclusive, como vai dizer o próprio São Paulo, que iriam aparecer lobos, iriam aparecer falsos mestres propagando doutrinas errôneas, tudo bem? Então, que fique bem claro. Existe essa relação, a escritura e a tradição. Nenhuma é mais importante que a outra, tá certo? Ambas vêm da mesma fonte divina, tá certo? A escritura, ela é a palavra de Deus escrita, a tradição é a palavra de Deus viva na história, é a palavra de Deus que continua aí, vindo desde a época dos apóstolos, inclusive, como vai dizer na belíssima frase de Santo Irineu de Lyon, a igreja de Deus que peregrina, a igreja de Deus que está na terra dos romanos, e outras citações mais que não estou aqui falando, por enquanto, né, de Santo Irineu de Lyon contra as heresias. Um livro muito bom, aconselho que você busque, pesquise, mas ele vai falar aquela fé que deriva dos apóstolos, que no mundo inteiro fala de diversos lugares como se estivesse falando da mesma boca, crê da mesma forma, uma coisa sensacional, tá bom? Então, nós iremos aqui continuando os nossos estudos. Então, próximo vídeo, para finalizar essa parte, nós estaremos aqui finalizando essa primeira parte, que é a Sagrada Tradição. Se você gostar, envia para os teus colegas. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Abraço e até a próxima aula.